Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tistorres Cast. E hoje nós temos um cara, Adriana, que tem muita propriedade e intelecto, né? Com certeza. Vai falar muita coisa e... Ele ajuda a gente a preservar as nossas marcas. Fala aqui, ó. Né? É o quê? Ele ajuda a preservar nossas marcas. Ajuda a preservar a nossa dor de cabeça. Que, por acaso... Evitar a nossa dor de cabeça. Inclusive, teve um post no Instagram da Palo Alto que falava exatamente de uma experiência... Você já falou quem é, cara? Não, falei Palo Alto, não falei o nome do Marcos ainda. Ansiedade é o problema. Né? É TDAH. E aí, mas eu vi um post lá que falava da experiência do... Aquele rico lá, o Augusto, Flávio Augusto, que falava que ele não registrou a marca um tempo atrás e tal. Mas não é ele que faz, ele nem viu o que postaram lá, mas foi o time dele que postou. Porque, de acordo com o currículo dele, ele não tem tempo para ficar olhando essas coisas. Então, por gentileza, Adriana, dá uma olhada no currículo dele aí. Vamos lá, meia hora pode. Meia hora, você tem meia hora para falar, vai. Vamos lá, a gente está aqui com o Marcos Henrique, ou Marcos Bueno. Marcos Henrique Marques Bueno, tá certo? Ah, então tá bom. É que a gente conhece como Marcos Bueno. É, né? Marcos Bueno. Mas ele é membro do Centro de Soluções de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, membro da Associação Paulista de Propriedade Intelectual, membro do License Executive Society, né? Participante do ciclo da GV, né? Da GV Law, e em termos de direitos empresariais... Calma aí, tá acabando. Eu juro. Meu café já até esfriou. Especialista do Centro de Soluções de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação. Isso porque ele abriu mão de alguns cargos, ele né? Cortou metade. Ele cortou metade. Ele é mediador da Câmara de Mediação da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, da BPI, e professor também, né, na Universidade Paulista, enfim. Então, Unip. Resumindo muito... Esse é o Marcos Bueno, seja bem-vindo, meu amigo. Esse é o Marcos Bueno para os íntimos. A esposa chama como? Marcos só? Chama Marcos. Marcos, então tá bom. Seja bem-vindo. Amor, Doutor, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui na presença de vocês para participar um pouco dessa nova trajetória, né? Que é bem legal e que eu desejo todo sucesso. E é engraçado que eu fiz 1 a 1 com ele, reunião, né, de negócios do BNI, e aí eu fiquei lá, aí eu cheguei em casa, eu falei pra Adriano, tinha que ter uma câmera lá no escritório dele pra gravar tudo que ele falou. Aí eu falei assim, você repete tudo exatamente igual lá no podcast, porque eu fiquei lá assim, ó. Eu só fui embora porque eu tinha que ir embora mesmo, porque o cara é gênio. Mas, ó, antes da gente começar o nosso bate-papo, quero esse episódio da Tistorres Cast, um oferecimento especial da Tistorres Seguros, que é uma empresa do nosso grupo econômico, que é a corretora de seguros que protege sua vida, sua casa, sua família. Não só corretora de seguros, faz consultoria também. Consultoria também. A Tistorres é consultoria e seguros, né? Isso. Então, a gente está aqui para te ajudar a encontrar as melhores soluções em seguro de vida, previdência, seguro, plano de saúde, seguro de automóvel e muito mais. Então, para que você esperar proteger quem você ama ou o seu patrimônio, aqui na descrição do nosso episódio vai ter todas as formas de contato e também o @tistorres, que é o perfil do Instagram deles também. E também... Para quem gosta de uma comprinha... Para quem gosta de uma comprinha, tem o patrocinador oficial, que é o Tudo Online Shopping, que é o seu guia definitivo para os melhores achados e ofertas imperdíveis na Amazon, Shopee, Mercado Livre, muito mais. Daqui a pouco tem Magazine o Temo, Luiza. né? Será que o Temo tem? Magazine Luiza também. Então, aquele produto que você sempre tem dificuldade de encontrar, você pode mandar também o pedido para eles encontram, geram um link, mandam para você e você vai lá e compra. Só facilitando. As melhores promoções sem complicação. Pronto, dado o recado, então a gente já começa a falar com esse cara. E eu comecei a praticar uma coisa que eu achei legal, falar quem é o Marcos sem dizer o que o Marcos faz. Se tivesse que apresentar o Marcos para alguém. Tanto intelecto demorou. É uma boa pergunta. Na realidade, quem é o Marcos? Marcos é um cara normal, um cara que gosta muito de família, gosta muito do que faz,
Flamenguista. Flamenguista. É Isso é mesmo? importante. É verdade. Caraca, viu? Flamenguista. Já é um diferencial. Já ganhou no Já coração. mostra a qualidade, né? Do entrevistado. É isso. É um cara que gosta muito de ler, gosta muito de conhecimento, entende que conhecimento é um ativo que ninguém tira da gente. Então esse é o Marcos Bueno. Faz tudo com muito prazer. Gosta de viajar. Ele desenvolveu o gosto por viajar. Vai ficando próximo da aposentadoria, vai dando vontade, né? Porque o que eu gosto mesmo, a minha esposa sempre fala isso, o que eu gosto mesmo é de trabalhar. Eu sempre gostei. Então foi um cara que trabalhava praticamente todos os dias. Então, há uns 2 anos para cá, eu venho mudando um pouco esse ritmo, até para curtir mais a família, passear com a família. Então, estou desenvolvendo o hábito de viajar. Mas já tem planos justo. para aposentadoria? Já, aposentadoria. Calma, vocês vão começar já pela tá aposentadoria. marcado. Porque depois é só a parte burocrática, né? Já está pergunta o lazer. marcada a minha pretensão é parar com 60. Parar a gente nunca para. Tá que é com o que 41. gostaria. Já passei Vai pegar um motorhome e vai embora. Eu quero viajar. Que legal, cara. Parabéns. Nossa, desenvolveu mesmo, né? Vontade de viajar. É isso. Interessante. Viajar é maravilhoso. É Tendo muito saúde e dinheiro, dá. E outra coisa que é mais importante que eu descobri é saúde e disposição, né? Sim. Esse ano eu vou ter a oportunidade de levar meu pai para Portugal. Que legal. Então, é uma promessa que eu vou cumprir, já há algum tempo eu prometi para ele. E isso me despertou quando eu fui em 2023 para Disney e eu comecei a ver as pessoas com mais idade na fila, e eu também incluo nessa. Uhum. E a gente realmente vê que quanto mais o tempo passa, menor a nossa capacidade de aproveitar, Sim. de poder realmente viajar, com Tem algumas prazer, limitações. caminhar, né? Então eu vou cumprir essa promessa. Mas do meu falando pai. de gente com mais idade na Disney, aí eu vou ter que contar. Ela foi no brinquedo com o irmão e a prima no novembro do ano passado? Não, no novembro de 23. E aí ficou eu e a mãe dela naquela cadeira elétrica, né? Sim. Que fica, A scooter, a né? scooterzinha. Cara, e aí eu fiquei do outro lado, de longe, olhando, e ela tava na scooter assim, ó. Tadinha. Aí eu filmei. Mãe, você vai odiar ele Você pro vai ver resto isso, da Aradia. vida. E aí eu filmei e botei no grupo. Nossa, cara, e aí foi muito É porque bizarro. pra ela era ruim, né? Ela não curte os brinquedos e tal. Ela só tava ali acompanhando. Ela só Mas é foi acompanhando. um acompanhar caro, né? Porque o ingresso caro. não é barato. Não, né? e ela ainda teve que pagar a scooter, né? Exatamente. Bom, mas vamos lá. Falando de Pode propriedade começar do começo, intelectual. assim, como ele chegou na propriedade intelectual. Como que começou o início da sua carreira aí? Na realidade, a propriedade intelectual, eu falo que eu não cheguei na propriedade intelectual, ela chegou até mim, né? Então, na realidade, eu fui convidado por um amigo que atuava na área. Ele já havia trabalhado comigo e ele um dia me ligou e falou: Marcos, cara, eu fiz uma promessa para você, quando eu achasse um negócio legal para gente trabalhar, e eu sempre que se eu sou sócio, eu ia te chamar. Eu achei. E aí ele veio, me apresentou o que ele fazia, que era registrar marcas. A gente sabia o que era registro de marca, mas não sabia como funcionar. E ele falou: vamos montar uma empresa junto? E aí eu falei: cara, vamos fazer o seguinte, eu posso conhecer primeiro? Ele falou: vamos, você vai sair uma semana comigo e nós vamos sair para vender marca. E aí você vai ver mais ou menos como é. Cara, terceiro dia que eu tava com ele, eu falei: cara, vamos embora. Eu achei muito legal isso. E aí a gente montou a Palo Alto e começamos a trabalhar. Ele ficou comigo até final de 2000, ele investiu em outros negócios. E aí hoje ele não tá mais comigo, continua um amigo, querido, que a gente se fala sempre. Eu torço por ele, ele torce por mim. Marcas, vocês saíram para vender marcas. Isso é legal. Porque é o trabalho, né? Ele trabalhava com convencia isso. as pessoas. Não, a gente visitava as empresas, pedia para falar com os responsáveis dessas empresas, explicava para eles qual era o risco que eles corriam em não ter a proteção daquelas marcas. É porque tem muita empresa que não tem, né? Até hoje. Muita gente. Hoje, Era o vendedor porta a porta? Porta a porta. Tá. Bater na rua, caminhar. Tanto é que uma vez nós fomos para Campos do Jordão, e aí chegamos lá e começamos a ir num lugar e outro. Cara, eu lembro que no começo eu não era vendedor. E eu falava para ele: Raul, cara, eu não sou vendedor. E ele falava: Marcos, venda é uma questão de consciência. O dia que você acreditar que você é vendedor, você vai vender. E aí eu ia com ele vendia e eu assistia. Até o dia que eu fiz minha primeira venda. E uma coisa que era muito legal que ele me disse, falou assim: o dia que você descobrir que você é capaz de vender, e todo ser humano é capaz de vender, você vai perceber que você vai vender mais do que eu. Eu falei: cara, é impossível. Você foi treinado para vendedor de parça.
Não tem como. Ele falou, não, deixa eu te dizer por que você vai Gente, vender Barça mais. antigamente, para né, pros novos. Era uma faculdade, É, era uma a universidade. de Barça venda. era o nosso Google, tá? É. É, basicamente. Físico. Não, eu não era dessa época, eu não sabia. Sério? Sério, Barça? Ah, tá zoando. Sério? Era. Como é que era o nome daquele livro grandão? Gente, era Geográfico. uma coleção imensa. Atlas? Não, Atlas, eu lembro de o Atlas Atlas. é mais recente. Então, desculpa, eu A sou mais Barça novo da é- mesa, né? É uma criança. Então ele me disse, não, ó, eu acho que você vai vender mais que eu, porque você é um cara que lê muito, você é um cara que é culto, então você fala de qualquer coisa. E realmente depois a gente fazia uma brincadeira onde nós apostávamos, aí ele ganhava um mês, eu ganhava o outro, ele ganhava um mês, eu ganhava o outro, e ficava nesse ping-pong. E aprendi muito com ele. Maneiro. Mas hoje em Que dia, legal. na prática do advogado, ele faz hoje isso de bater porta a porta? Tecnicamente o advogado não pode, na época eu não Uhum. era advogado, eu Ah, tá. estudava engenharia. Entendi. Então, o advogado ele não pode. Entendi. O que a gente faz hoje é, através do que nos permite a advocacia, é a gente levar conhecimento, é levar de forma institucional a importância das proteções, que formas de proteções, para que elas Conscientizar. servem, e aí disso as pessoas acabam se interessando. Mas a gente não pode prospectar. Tá? O Mas Estatuto tem da que OAB ver, não é. tem que vir por indicação. Normalmente vem por indicação. Indicação do cliente ou de um parceiro. Exatamente. A Entendi. gente tem muita parceria com agências de publicidade, com contadores, que é o nascedouro de marcas, né? É, Então, porque o cara vai abrir a empresa, o contador já pergunta, né? e uma É. coisa muito legal, Thiago, é que a gente, vamos completar 30 anos esse ano atuando só na área de propriedade intelectual, e a gente construiu um certo respeito no mercado. E isso é muito legal, porque todos os clientes que a gente atende de maneira realmente a prestar um serviço de qualidade para ele, quando é possível, porque às vezes nós somos procurados por pessoas que querem proteger marcas, essas marcas não são protegidas porque alguém já é dono. E a gente é muito transparente em dizer, não faz. E isso realmente, talvez no curto tempo a gente tenha perdido o cliente, porque acaba ele saindo e fazendo o meu concorrente que diz para ele que dá, e aí depois ele perde e ele volta. Mas no médio e longo prazo valeu toda a pena. Então hoje Mas a aí gente tem vocês muita fazem gente. essa pesquisa meio que antes dele contratar. Faz Sempre a que, pesquisa pra sempre saber que como é nós tava. somos procurados, o primeiro passo que a gente faz é o que nós chamamos de análise de viabilidade. É verificar se o nome que ele quer proteger, no caso de marcas, ele está disponível. Exatamente para não Aham. jogar dinheiro fora. Aí, a partir do momento que está disponível, aí vocês falam, ó, tudo bem, podemos continuar. E aí nós apresentamos o trabalho, os valores, sempre há essa preocupação de transparência com o cliente. E aí o cliente concordando, ele passa a ser atendido pela nossa especialidade. E aí não tem barreira geográfica, né? Não, por É. exemplo, o BNI, olha que curioso. Eu participo do BNI, o Thiago também A gente participa. fala do BNI aqui. É, Eu chamei até o Paulo para poder. É natural. fazer Todo mundo aqui é entrevista. membro do BNI. Eu falei pra ele, a gente tem que falar o que Tem que é chamar o BNI Paulo, pra- Então, por exemplo, foi sexta-feira eu recebi um e-mail de um membro do BNI da Índia, que é um Legal. advogado especialista em propriedade intelectual e quer fazer uma call, porque ele tem serviços lá que de repente ele queria mandar e eu posso ter serviços que eu encaminhe para ele. Então, une pessoas. Eu, por exemplo, tenho um cliente na China, tenho um cliente em toda a América Latina aqui, nos Estados Unidos, na Europa, Alemanha, França. Então, a gente atende, porque é o que você falou, não tem barreiras. Né? Aham. Então, para as empresas internacionais, hoje elas muito mais preocupadas, elas não querem correr o risco de, o Brasil passou a ser um mercado interessante, agora eu vou entrar. E aí alguém já pediu, então o que eles fazem? Eles trazem as suas marcas para o Se Brasil, antecipa, né? mesmo antes de chegar aqui. É porque o registro é no Brasil. Exatamente. Isso. Então, entrando nessa Observa. seara, era uma das perguntas do nosso bate-papo, mas eu já puxo, porque eu peguei um dado que diz assim: segundo dados do Portal da Indústria, o cenário da propriedade intelectual no Brasil é em patentes. Foram depositados 27.444 pedidos de invenções e modelos de utilidade em 2018, segundo o INPI. E a origem dos depositantes de patentes de invenção no Brasil foi variada: 30% dos Estados Unidos, 20% do Brasil, 8% da Alemanha, 7% do Japão, 5% da França, 4% da Suíça, Holanda, China e Reino Unido tiveram uma participação de 3% cada e Itália 2%. Como que essa globalização, né, de os países interessados em registrar e a gente também interessado em registrar lá, ele influencia, e agora com o comércio eletrônico, que a gente até falou de Amazon, Magazine Luiza, Temu, um monte de plataforma vindo de outros países para cá, como que ele influencia a necessidade do registro de marcas? Não sei se isso é o campo internacional.
Na realidade, o que que acontece? Você tratou dois institutos distintos Ah. aí, tá? Aham. Primeiro vamos falar da patente, que é o número que você traz. A Aham. patente, o que que é? Ela é uma solução tecnológica aplicada buscando resolver um determinado problema. Então, por exemplo, um Uhum. microfone desse, ele pode ser uma patente. Ou essa patente ela pode ser subdividida em patente de invenção, eu criar algo que não existia, novo, em Uhum. termos de Uhum. originalidade, e o mercado não apresentar nenhuma solução semelhante, ou modelo de utilidade, quando eu, por exemplo, pego um microfone e dou um layout novo para ele, eu trago determinado ato inventivo para ele e uma característica própria dele. E aí eu não criei um microfone, mas eu apresentei um microfone que tem características Diferenciado. distintas, tá? Então, Aham. quando a gente fala de patente, o que que acontece? Normalmente, a proteção da patente ela é feita nos territórios de cada país. Então, eu pedi uma patente no Brasil, ela está limitada ao Brasil. E aí, eu quero ou tenho o interesse de explorar esta patente em outros países. Então, eu posso fazer uso, e o Brasil faz parte do Tratado de Cooperação de Patentes. Então, são mais de 100 países onde, por este tratado de cooperação, eu faço um depósito para efeito de registro de anterioridade, porque vai contar a data do protocolo. Eu digo quais países eu quero proteger nesse pedido original. E depois, quando chegar no momento de exame e das anuidades, eu nacionalizo esse pedido em cada um desses países que eu quero. Então, depositei no PCT. Então, eu tenho mais ou menos um prazo para nacionalizar. E quando eu vou nacionalizar, então depositei no PCT e quero nacionalizar no Brasil. Eu pago as taxas no Brasil, eu converto ele num depósito nacional e eu sigo com todos os trâmites nacionais. A mesma coisa que eu posso fazer com esse protocolo, eu também quero nos Estados Unidos, tem que nacionalizar lá. Eu quero na Alemanha, também tem que nacionalizar, ou unidade europeia. Então eu posso nacionalizar. E por que que eu faço isso? Nacionalizar seria uma validação lá. Para que o país onde eu Aham. nacionalizei, ele diga se lá eu posso ter proteção. Porque às vezes Porque lá seria um outro processo? é que ele segue o rito e a legislação daquele país. Ele Entendi. deve seguir. Então, o país que vai conferir dentro do território dele esta concessão, assim como o Brasil Mas faz os aqui. critérios a serem conferidos são universais ou não? Em tese, sim, tá? Ah, tá. Hoje, quando a gente fala de propriedade intelectual, as legislações, elas estão muito parecidas. Por conta do Tratado de Cooperação de Patente, no Entendi. caso das Porque patentes. senão fica complicado. Por conta do protocolo, não protocolo, a Convenção União de Paris, que o Brasil hoje é signatário. Então, as legislações, elas passam a ser muito mais comuns, porque eles precisam se colocar na mesma regra do jogo. Então, Aham. hoje a gente tem muita similaridade entre Entendi. pedidos de marcas e pedido de patente, mudando algum procedimento ou outro, que alguns países mudam. Então, esta proteção, no caso das patentes, é para que, por exemplo, vamos supor que eu pedi uma patente no Brasil. E aí eu tenho a exclusividade. Eu posso impedir que alguém de fora venha para o país ou dentro do país produza aquele objeto que viole a minha patente. Mas eu não tenho poderes jurídicos para impedir o cara que pediu lá na Alemanha. Porque a minha proteção, ela não se estende. Apesar de que existirem tratados onde eu posso, de repente, tentar exercer o meu direito naquele país, ou no caso daquele país, alguém pediu a mesma patente e ganhou lá. Aham. Porque esses países eles não se comunicaram. Eu pedi pelo Brasil e ele pediu pela Alemanha. Nenhum de nós dois pedimos pelo Protocolo de Madrid. Então, pode passar e ser concedido lá. Se eu tenho anteriormente, eu posso até discutir a validade que foi concedida. Mas, tecnicamente, quando está válida aquela patente, eu não posso entrar com a minha patente naquele mercado, porque aquele mercado, um cara é dono da patente. Entendi. Então, por isso que a gente faz essas extensões de proteção. O mesmo acontece para as marcas. Então, eu peço proteção das marcas, sempre nacional. A Convenção de União de Paris, ou o Protocolo de Madrid, que o Brasil hoje faz parte, eu posso fazer mais ou menos o que eu faço com a patente. Eu deposito nele, depois eu digo em quais países. Só que aí eu recolho já as taxas para esses países, para ganhar as concessões nesses países. Tá? Aham. Então depende muito de qual é a melhor estratégia financeira. Porque são poucos, mas vale a pena depositar diretamente. Se são muitos, aí você olha para o Protocolo de Madrid e vê se o valor, o custo final é menor. Tá? E faz Entendi. diferença, de acordo com o capital social da empresa, o custo para registrar uma marca? O NPI, no caso do Brasil especificamente, ele concede, por conta da lei das micro e pequenas empresas, ele concede uma redução na taxa. Então, vamos pegar, se eu não me engano, são 60% de redução. Então, se Aham. eu sou uma empresa limitada,
ou que não sou uma microempresa, eu não sou uma empresa de pequeno porte, eu recolho a taxa de R$ 355 para um preenchimento pré-definido, ou para livre preenchimento, eu recolho uma taxa de 415. Essas mesmas taxas, Uma única contribuição. para uma única classe, uma única marca. Aham. Uhum. Da mesma forma, essa lei dá esse benefício, a taxa de 355, ela vira 166, e a de 415 vira, acho que 300 e pouquinho, não lembro de cabeça, porque eu já não Uhum. mexo mais com isso, é a equipe que gera essas taxas. Então, existe esse benefício fiscal de redução do valor das taxas, com o NPI, em respeito à lei da microempresa e pequena empresa E de um pequeno porte. cuidado que o MEI tem que tomar é porque se ele mudar a atividade da empresa, aí também a marca tem que ser ajustada, não? Na realidade, quando você é um MEI, você tem um CNPJ. Então, você Isso. atingiu aquele limite de faturamento, tá? Aham. E aí você automaticamente deveria ser convertido numa empresa limitada, ou ME, que seja, de acordo com o teu faturamento. Então, o que você faz, seu CNPJ não muda. Então, o seu registro E a tá lá. atividade Sim. também não. Não, Não, mas Só o que a muda o gente faturamento. aconselha é que você, por exemplo, tem um certificado no nome da sua MEI, e hoje é uma razão social, alterou-se. Então, você deve Aham. pedir alteração só para o seu certificado estar atualizado, seus dados estarem atualizados, pede a emissão de um novo certificado. Ah, tá, mas se alterar o nome. Você diz Porque o nome fantasia? O CNPJ não vai alterar. Não, você tá falando se alterar o nome fantasia? É. Não, se alterar o nome fantasia, altera a imagem, né? É que na realidade são, de novo, são Altera a institutos distintos, tá? A marca, ela identifica produtos ou serviços. Razão social é o nome jurídico da tua empresa. Uhum. Nome Aham. fantasia, ele se assemelha à marca, tá? Mas é Aham. um simples nome fantasia. Uhum. Então, por exemplo, a gente pode ter uma empresa que chame-se Bueno e Bueno, cuja marca seja Palo Alto. Uhum. Aham. Então, e o nome fantasia nem tem. Tá lá no meu É. CNPJ Que obscuro. não é obrigado a ter, né? Não precisa. Entendi. Então, Uhum. são institutos diferentes, tá? Uhum. Então, Aham. fato de você mudar informações na tua empresa, reflete na tua marca? Depende. Você mudou a atividade? Então, vamos supor que vocês são uma seguradora. E amanhã ou depois, vocês não atuam mais na área de seguradora e fazem só consultorias voltadas para empresas. Então, você Aham. mudou sua atividade. Então, o seu registro, ele continua sendo conferido por uma atividade a qual você não faz mais. E aí, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, ele diz, o 129 diz que você precisa ter o certificado na sua atividade validamente comprovada, que você exerça licitamente. Você deixou de exercer. Seu objeto de registro pode sofrer uma caducidade, porque você não atua mais naquilo. Uhum. E aí tem que tomar esse cuidado. Então, na verdade, a marca continua sendo sua, mas você tem que ajustar a atividade para ficar Você- coerente com o que você faz. Você não poderia excluir seguradora da sua atividade, Você não pode senão- tirar. senão você não daria mais aso à atividade a qual a sua marca está registrada. Não tem mais Então você coerência. dentou esse É o exemplo do podcast que você falou, né? Exatamente. Que tem dois tipos de registro. São classes duas distintas. classes. Então, A por gente registrou uma e a outra não, por exemplo. É. Isso. E aí, o podcast a gente vai registrar na classe Isso. para podcast K38. Exato. Que é Que aí ele específico. falou: tem duas classes. Qual você quer pode Qual os que dois vai ou quer colocar? um? Entendeu? Ah. Agora, você citou as taxas, não são caras. Não, As taxas disso. E o que pesa mais para o empreendedor é o valor pago ao escritório de advocacia? E é muito absurdo Não, de, não. de Ou é a acordo com o falta de faturamento. conhecimento, talvez. não. Porque, assim, o risco é tão grande para um negócio bobo. Porque, às vezes, quando a gente foi abrir empresa, você tinha que ter despachante, Sim. né? O próprio escritório de contabilidade vou cobrar um salário mínimo para fazer a abertura da empresa. É muito mais caro do que essa taxa aí que você está falando. Sim. E o cara só se preocupa em abrir o CNPJ e registrar na junta comercial. E ele não vai e registra a marca dele. Aí é o caso do Flávio Augusto lá no teu post, que ele falou, cara, aí deu uma frustração que eu tive que mudar livro, tive que mudar fachada, tive que mudar tudo. Por quê? Exatamente ali ele colocou, se você quiser, vai lá no Instagram Palo Alto, que é @Palo Alto PI. @Palo Alto PI, e aí você vai ver esse post que eles fizeram lá, que ele falou, cara, foi por ignorância, Sim. porque é falta de instrução. E a grande maioria dos empresários hoje, ele realmente desconhece a importância disso, né? Eu gosto de usar a seguinte analogia, para que você entenda a importância da proteção da marca. A empresa, quando você monta, você trabalha para que ela tenha sucesso, mas você não pode garantir que ela vai ter sucesso. É a mesma coisa que você, quando vai numa agência de carro, numa concessionária, e você compra um carro financiado, o
Claro que você vai trabalhar para pagar, mas você pode dar absoluta certeza que você vai quitar aquele carro? Não, depende de várias circunstâncias, saúde, economia, mercado. Então, é a mesma situação. Aí eu pergunto para você, você comprou o carro na concessionária, você vai esperar quitar o carro para fazer o seguro ou vai fazer o seguro antes de tirar o carro? É a mesma coisa da marca. Você vai esperar o seu nome ter sucesso? Agora faz sentido eu proteger, Só que tá? alguém já Só que monitorou. pode ter feito sentido antes para outra pessoa. Pra outra pessoa. Então, nós já tivemos casos no escritório, e não são poucos, são vários, de uma empresa que atuava há 25 anos no mercado. E ela sofreu uma notificação. E aí ela nos procurou, porque ele nunca se preocupou com isso. E quando nós fomos olhar o conteúdo da notificação, assistia direito ao notificante. E ele não podia fazer nada. E aí o que ele teve que fazer? Mudar. Imagina, 25 anos mudar o nome. Esse é um Depois dos que erros. constituiu, né? Solidificou. Tem algum outro erro comum? Tipo, além do preço, ele achar que é muito caro, tem algum outro motivo pelo empreendedor não fazer isso? Eu posso dizer que 90% das situações é falta de conhecimento da importância, tá? Aí é o trabalho de formiguinha de cada advogado especializado na área, Trabalhar essa consciência. Hoje a internet tem ajudado bastante, tá? Aham. Outra coisa que acontece muito, a falsa sensação de que é caro. Exato. Então, o que é Não caro? custa nada perguntar, né? Quanto custa? É isso. E aí o cara vai ver se cabe no orçamento dele ou não, se pode parcelar Não ou sabe não. de fato qual é o custo. Desse negócio que você falou, aí eu achei legal uma pesquisa que eu fiz lá no site do Conjur, que é consultoria jurídica, eu Isso. acho. Consultor jurídico. Consultor jurídico. Pedido de registro de marca do NPI sobe em 143% em 10 anos. Por que o registro de marca é tão importante para empresas e empreendedores? Você falou de proteção de uma história de 20 anos. Uhum. Independe se o cara é uma pastelaria ou se ele é uma outra atividade que talvez seja importante na economia. A gente sempre diz o seguinte... Não que pastelaria não seja, né? Sim, todos Não, são. Todas Todos são são. importantes. Mais ou Toda menos a sua relevante, área. enfim. O que a gente sempre diz é o seguinte, quem deve proteger a sua marca? Todo aquele que acredita no seu negócio. Todo aquele que está disposto a trabalhar e fazer com que aquele negócio realmente vire, primeiramente, a forma de renda que ele tenha, e depois ele aumente isso e isso propague e vire um grande empreendimento. Então, se ele tem essa pretensão, ele deve proteger o nome, porque o nome é identidade. Eu sempre gosto de falar o seguinte, imagine você, Thiago, amanhã ou depois você não pode mais chamar Thiago, você tem que escolher outro nome, porque alguém é dono do nome Thiago. Uhum, Claro que não na área civil seria assim, uhum, mas é mais ou menos contar de forma análoga se fosse isso na sua marca. Então, uhum. imagine você ter o seu nome e de repente você tem que mudar ele, porque alguém é dono dele. Então, esse é o risco. E um ledo engano que acontece muito e a gente vivencia demais. A pessoa fala, mas é meu sobrenome. Tá, mas se a gente parar para pensar... Não é só seu, né? Não. Primeiro, sobrenome é um instituto civil, que diz respeito à pessoa. Sim. Porém, quando eu pego este sobrenome, eu aplico a ele a uma marca, ele deixa de ser o nome civil. Ele passa a identificar produto ou serviço. Então, por exemplo, Louis Vuitton. Vai me dizer que não existe outros Louis Vuitton na França? Com Hugo certeza. Boss. Não É igual existem Silva outros. no Brasil, né? Então, sobrenomes também são marcas. Chanel, sobrenome. Então, a gente tem várias. Yves Saint Laurent, que é o próprio nome do cara. Quer dizer, é o nome completo, cara. Aí imagina você, vou fazer um perfume, vou colocar o nome de Yves Saint Laurent. Você pode? Não pode. Nem que seja com Y. Mesmo que o seu pai tenha lhe batizado como Yves Saint Laurent. E não somente Não o nome, tem mas a como. pronúncia também dá Sim. problema, né? Dá Você pro- contou uma vez pra mim. Isso, é sempre importante entender, e a gente recebe Achei muito, louco isso. muito cliente lá, né? Assim, porque quando a gente vai fazer essa análise para dizer para o cliente se o nome dele está disponível ou não, a gente tem que seguir o critério. Quais são os critérios? Dentre alguns, os mais relevantes. Homonímia, mesma escrita. Homofonia, mesma pronúncia. Então, por exemplo, a marca Share, S-H-A-R-E, do inglês compartilhar. Se eu escrever Share, C-H-E-R-E, ele pode ser considerado para a mesma atividade, a mesma marca, porque a pronúncia é a mesma. Então, deve ser levado em conta. Então, muitas das vezes, o cliente fala assim, mas se eu colocar um L a mais? E se eu colocar um S? Não muda. Pluralizar ou acrescentar letras que, Vai ter o som de tecnicamente, dois Parece que tá R's. querendo burlar, né? Não vai ter vai. o som de 2 R's, por exemplo. não muda. Mas o que você falou da pastelaria, eu acho que é muita questão assim, as pessoas normalmente pensam, mas o meu é um negócio pequeno, Tão de pequenininho. bairro, né? Ninguém me conhece, ninguém vai me perturbar aqui.
Mas é aí que mora o perigo, né? Exatamente. É, não tem Então, tamanho ideal, né, pra marca e Não, patente. o que tem é Abriu o CNPJ, tá valendo. isso. E assim, É. o que se tem que levar em conta é a disposição do empresário empreendedor. Se ele quer o quanto montar, ele quer se ele quer montar uma investir naquele pastelaria negócio. de um bairro, que ele só vai fazer aquilo ali e não tem pretensão nenhuma de crescer, de ir para lugar nenhum, de viver daquilo, simplesmente gerar renda para ele pagar as contas dele, talvez não faça sentido ele proteger a marca. E se Aham. tiver que E mudar, até ele não porque tá nem se aí. tiver que mudar, ele vai mudar. Os Não vai vizinhos ter- todos conhecem ele. Exato. Tá tudo bem, né? E aí eu brinco, eu falo assim, ó, no seu caso, sabe qual é o nome que eu aconselharia você colocar na sua pastelaria? Aí o cliente fala, qual? Pastelaria. Por quê? Porque não é registrável. Porque ela descreve a atividade. E aí você nunca vai ter problema. É mesmo? É. Ah. E a história, não teve no filme Interessante. McDonald's que o cara teve que mudar o nome? Teve que mudar o nome. Apesar de ser o sobrenome do cara? É o exemplo que eu acabei de falar. É. Então, McDonald's era o sobrenome dos criadores, inventores do conceito McDonald's. E quando foi registrado, ele usou do registro para forçar eles a E aceitarem ficou um nome acordo. diferentão, É. feio, sei lá. É. Cara, eu achei muito Ficou louco. esquisito, né? Agora, E McDonald's na Escócia é igual Silva aqui. é mesmo? É. É igual teve uma cliente que eu tava falando, a esposa aquela japonesa lá de Mogi, Vanessa. A Vanessa. Qual é o do sobrenome Márcio. dela? Melão. Melão. Não, Márcio é Melão. Melão. O dela é um nome japonês. Um... Aí eu falei, pô, engraçado, eu conheço uma outra menina com esse sobrenome. Ela falou, mas é igual Silva. Lá no Japão é todo mundo assim. É Aí eu isso. falei, entendi. sobrenome é assim. Todo país tem o seu Silva. Tem o seu Silva. Apesar de que o nome de lá é mais bonito que o nosso, né? Sim. Silva. Eu tenho Silva no O meio. jardim dos outros é sempre mais verde. Quando né? me apresenta, eu falo Torres, eu não tenho Silva, não. Eu peguei uma outra reportagem também divulgada lá no Conju, agora é 1º de dezembro, que ele fala de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo envolvendo os gigantes do varejo, que resumiu bem o cerne do direito da propriedade intelectual, que fala da proteção de marcas, patentes e demais criações como ferramenta de preservação de identidade de uma empresa e de sua competitividade. O tribunal condenou a Magazine Luiza por concorrência desleal ao usar o nome das rivais Casas Bahia e Ponto Frio como palavra-chave em anúncios patrocinados na internet. Não sabia que isso não podia. E como que o registro da marca pode influenciar diretamente nessa condição e se isso afeta o valor de mercado da empresa? Na realidade, esse caso... Porque, tipo, se você vai pesquisar Casas Bahia, você tem que me achar porque eu sou também uma loja. Não sabia que não pode. Esse caso especificamente, se eu não estou enganado, é uma disputa em que as concorrentes, a Magazine Luiza, ela estava comprando palavras que faziam menções a esses concorrentes para fazer como se fosse uma atração. Dela. Então o cara escrevia lá, eu preciso achar a loja das Casas Bahia. Ele escrevia Casas Bahia, aparecia o anúncio. Aí ele olhava lá, clicava, ele entrava no Magazine, já tô lá, vou comprar. Uhum. Então, isso foi considerado prática de concorrência desleal, tá? Porque é como se eu, apesar de não me apresentar como Casas Bahia, eu estou usando o algoritmo do Google para me beneficiar da palavra Casas Bahia. E aí é o que eu não posso. Aí foi tipificado como prática de concorrência desleal. E hashtag essas coisas não pode também? Tecnicamente, você não deve usar, porque pode ser interpretado como uma forma de induzir o cliente a não comprar do lugar onde ele gostaria. Por exemplo, quando a gente estava na IBM como IBS, como professores, eles também falavam para a gente não usar. Sim. Assim, não usar a palavra, o nome IBS. O nome dele. Mas aí era por contrato, né? Então, mas porque você é prestador de serviço. Uso da marca. Você não é o funcionário, você não é CLT. Então, eles pediam para não usar, para não ficar parecendo que você estava vinculado à empresa, dentro da empresa de alguma forma. Então você tá, né? Mas era um desejo deles, você estava no contrato. É um cuidado que eles têm também. E essa parada da inteligência artificial, cara, como que protege a inovação dessas coisas? E ontem recentemente tem uma nova inteligência artificial que desbancou, DeepSeek. Ela não é nova, já é velha, ela é chinesa. Gastou 96% menos do que a da OpenAI, e aí deu esse bafafá. Como é que a DeepSeek, ela tem propriedade intelectual em outros países? Sobre aquela coisa do tratado que você falou? Então, na realidade, quando a gente fala de DeepSeek, é marca, ela pode proteger em qualquer lugar. Agora,
o instrumento que ela utiliza, que é a inteligência artificial, para gerar o que quer que seja, tá? É uma tecnologia deles, tá? Mas existe registro de software. É um software? Ele é uma programação, né? Um algoritmo. E dá pra proteger isso de alguma forma? Dá para proteger Provavelmente eles fizeram. como software. Mas aí tem que abrir, tem que fazer essa proteção em cada país que eles liberam o software. Você deve fazer para ter o reconhecimento da anterioridade, tá? É que assim, ó, a gente fala novamente de coisas distintas. Por exemplo, a marca, no Brasil, existem no mundo 2 sistemas, atributivo e declarativo. O sistema declarativo, ele reconhece a propriedade daquele que comprovar o uso mais antigo. O Brasil não adotou esse critério. Ele adotou o atributivo. O que é isso? A própria lei diz que é titular do registro de uma marca aquele que tem um certificado validamente expedido. Então, significa que só é dono aquele que tem um certificado. Apesar dela ter criado uma exceção, que é todo aquele que de boa fé utilizava pelo menos 6 meses antes do pedido a marca, ele pode requerer o direito de precedência. Porém, tem momentos para fazer isso, que são detalhes maiores. Mas vamos imaginar que, com relação às criações de direito autoral, é o sistema declarativo, não é atributivo. O Brasil é signatário da Convenção de Berna, que reconhece que é dono de uma propriedade de um direito autoral aquele que tem um uso anterior. Então, por exemplo, eu escrevi uma letra de música e eu não registrei em lugar nenhum. Tá? Ou eu levei ao cartório, ou eu fiz uma forma de registro, eu tenho um documento. Então, e aí, de repente, eu vejo uma outra pessoa gravando a minha música. Falou, peraí, isso aí é meu. Como é que se prova de quem é? Aquele que tem um documento comprovadamente anterior. É só isso. Tá? Então, Mesmo que não tenha registro lá no INPI? Mesmo que não tenha, porque faz na Biblioteca Nacional. Não é no NPI. Quem é responsável pelo registro de direito As autoral? músicas registram na biblioteca. A música, livro, Tá. tudo na Biblioteca Nacional. Então, o que você precisa ter é uma prova de anterioridade. Então, por exemplo, a gente faz uso de um sistema chamado DocTrust. E esse sistema, ele faz esse registro de anterioridade. O que que ele faz? Eu pego qualquer conteúdo do direito autoral, então pode ser um livro, pode ser uma arte, um desenho, qualquer coisa. E eu quero fazer o registro de anterioridade. Eu vou nesta plataforma, eu compro um crédito, que é baratinho, vou lá, subo meu documento, coloco alguns dados, como autor, titular, e faço o registro desta anterioridade. E aquele documento, ele é gravado em blockchain, então ele é imutável. Então, se daqui a 2, 3 anos alguém usar aquilo lá, eu posso provar que há 2, 3 anos antes, com data lá, eu sou anterior. E aí, cabe a outra parte mostrar, olha, ele mostrou que ele fez isso há 3 anos atrás. E você? Eu usei agora, então o direito é dele. Então, uma prova de anterioridade por conta da Convenção de Berna, porque ela dispensa um registro, mas você faz essa prova de anterioridade para ser um documento cabal. Todas essas convenções originam lá fora? Nunca nada, o Brasil é pioneiro? Não, normalmente lá fora, porque eles estão muito mais avançados. Então, o que acontece? Convenção de Berna é uma lei já velha, o Brasil é signatário. Convenção de União de Paris, o Brasil é signatário. O Tratado de Cooperação de Patente é um próprio tratado, onde as pessoas passam a ser signatárias. Começou lá e a gente só adere. A gente tem as leis nacionais. Não, ainda bem que adere, né? Por exemplo, a nossa lei de marca, 9.279 de 96, é uma lei brasileira, mas é que ela espelha muito desses entendimentos universais, esses conceitos universais. E a gente segue muito padrãozinho americano, né? A maioria das vezes. Sim. Tá? Apesar que o Brasil, em termos de legislação civil, sempre segue mais a doutrina italiana. Mas... E essa evolução de tecnologia, como é que faz para acompanhar isso tudo e toda hora da entrada em processo? É moroso? Tipo, eu não lembro quanto tempo leva para registrar. Depende, foi rápido, pelo menos o nosso caso, né? Depende. Não, mas depende um pouco. Não é de uma hora para outra, não é em um mês. Porque é uma velocidade tão grande que rápido, deve ter escritório de direito ali de propriedade intelectual dessas empresas o tempo todo. Bota, vai. E agora queremos isso. Vai lá, registra. Na realidade, a gente tem que primeiro olhar para qual objeto de proteção. Então, se a gente fala de marca, você está falando de um prazo médio de 1 ano até 2 para ser concedido uma marca no Brasil, tá?
Se a gente fala de patente, nós estamos falando entre o depósito e o exame de fundo, que analisa o mérito, em torno, no Brasil, 7 a 8 anos. Tá? Uhum. Existem instrumentos que eu posso acelerar esse processo na patente, mas existem critérios para eu poder pedir esse exame Mas, de prioritário. qualquer forma, eles consideram a data de abertura do Sempre a processo. data do pedido. Porque sempre vai enquanto ser... tá rolando, pode ter alguém usando a marca e aí você sabe que o seu processo é anterior. Isso. Né, Aí o assim. que você faz é, por exemplo, vamos supor que nós pedimos o seu Tiscast. Tiscast. Então nós pedimos, mas não foi concedido ainda. Uhum. E de repente você vê na internet um cara usando o Tiscast. Tem um protocolo de entrada, né? Aí o que a gente faz? A gente notifica essa empresa. Dá ciência a ela, que você tem um pedido pretérito, porque quando nós olhamos não tinha nada. Uhum. Que, portanto, você está oportunizando ela para que mude este nome. E aí ela não muda. Aquele documento, que é a notificação, ele tem duas finalidades. Primeiro, dar ciência que eu posso ser dono de algo. Segundo, constituir aquele que toma ciência e mora. Ou seja, se eu notifiquei você, disse que se eu ganhar essa marca, e que a expectativa é que eu ganhe, você violou meu direito, eu vou buscar reparação. E, ao mesmo tempo, dá oportunidade para ele. Ó, eu não sabia que existia, então eu vou trocar. Então, se ele não troca, quando eu ganhar, eu vou ajuizar uma ação e dizer, ó, eu notifiquei lá atrás. É porque o trocar também tem todo um custo, né? Por exemplo, se for uma loja, você tem que trocar tudo, o marketing, né? Toda a divulgação, identidade tudo que você visual, sua comunicação. Sacolinha, tudo, né? Tudo. Uhum. Exatamente tudo. Agora, rapidinho, só uma curiosidade. Eu já ouvi falar que tem algumas pessoas que vivem disso, que elas vão buscando marcas que elas acham que vai bombar em algum momento e ela registra e espera aquele negócio virar e vai lá e exige o direito dela, né? Tem isso mesmo? É real? Então, na realidade, hoje, a gente vê muito pouco desse tipo de expediente, tá? Uhum. Antes da lei 9.279, era 5.771, que era de 72. Então, ela não reconhecia, por exemplo, pré-uso. A de 96, ela reconhece o pré-uso. Então, por exemplo, hoje isso não acontece com tanta frequência. Por quê? Porque aquele que sofreu, por exemplo, pediu a minha marca, eu provo que eu usava antes. Uhum. E aí nós temos o Instituto da Má-Fé. Então, se eu comprovar que o cara fez isso de má-fé, ou seja, com a intenção de me vender, eu cancelo o que ele fez. Entendi. Então, hoje, ainda existe? Dificilmente vejo, mas não vou dizer que não possa existir. Ela deu uma contida nisso. Mas já teve história na internet de caras, sei lá, nos Estados Unidos que registrou o Google.com, não teve um negócio desse? Lá fora, eu não me recordo. Não, eu já vi registro de e-mail que a pessoa já tinha colocado, principalmente e-mail do Gmail. Ela já tinha colocado e aí o artista queria colocar o nome dele, não conseguia. Aí ele coloca oficial. E aí ele comprou da pessoa aquele e-mail para ele poder colocar o nome dele. Por exemplo, o perfil próprio do Instagram, isso às vezes acontece. Mas pode comprar, né? Pode, não tem problema. É uma propriedade, né? Tipo, se você estiver usando Marcos Bueno, eu também sou Marcos Bueno, eu não quero botar oficial, eu quero botar Marcos Bueno. Posso? Pode. Comprar de você. Pode. Ou você pode me doar. Mas se ele quiser vender. Se ele quiser vender. E então pode. como é que... Mas aí como precifica? Precifica isso. Aí depende. Depende da cara do artista? Fala, você vai ter sucesso, vou cobrar 1 milhão. Não, e assim, depende muito, porque se você pede um valor que seja absurdo, pode ficar caracterizado má fé. Entendeu? Não no caso, por exemplo, meu nome é Marcos Bueno, então não tem má fé. Eu pedi. E aí um cara que também chama Marcos Bueno. Então é bom senso. Aí quem chegou primeiro chegou. Aí, por exemplo, o que nós vamos levar em consideração? Quão conhecido o Marcos Bueno eu sou, quão conhecido o outro Marcos Bueno é. E aí eu acho que vale da parte de ambas as partes chegarem a um consenso. Pô, realmente, vou reconhecer que o cara é muito mais conhecido do que eu, faz muito mais sentido ele ter isso do que eu, e aí fazer algum arranjo. É mais importante para ele do que para mim. E fazer algum arranjo, entendeu? Já teve algum... Acho que você falou, eu vi em algum lugar a história da não registro da marca ou da patente da Coca-Cola, da fórmula. Não, na realidade, o que acontece? Que dura 20 anos, eu acho. Na realidade, o que acontece? A Coca-Cola é um case de sucesso, o maior case de sucesso no que diz respeito a segredo de negócio. Então, a Coca-Cola não tem patente. Por quê? Porque se ela tivesse patente, se fosse invenção, 20 anos depois, estaria aberto para todos os concorrentes dela ver a forma, como é que ela produz aquilo. Então, a Coca-Cola, ela investe pesadamente para manter como segredo de negócio. Então, dentro dessa estrutura de segredo de negócio, existem inúmeros protocolos de segurança. Então, normalmente essa fórmula, ela é
produzida por equipes distintas. Essas equipes, elas normalmente não têm contato uma com a outra, ou não têm muita ideia do que é feito. São etapas de um processo de fabricação, que a forma de manter isso ad perpétuo é o segredo de negócio. A Uhum. gente visitou, né, a Coca-Cola lá em Em Atlanta. Atlanta, ano passado. Gente, o segredo ele era guardado em banco. É, Eu fiquei e tem um chocada. cofre enorme Um lá. cofre É enorme. guardado. É, É um dos protocolos de segredo de negócio. Existem certas soluções, que, como a Coca-Cola, que você não pode pedir patente. Então acabou o seu negócio Uhum. 20 anos depois. Então, mas o Ah, custo de se mas manter depois toda de essa 20 anos você estrutura, não tem como ela cai em domínio resguardar. público. Cai em Ah, domínio público. entendi. Eu acho que Não isso tem o que também fazer. funciona para medicamento, fórmula. Também. Tipo, também. que aí agora eu posso transformar em genérico. É, Para ficar mais há barato. pouco tempo atrás, a própria fórmula da Pfizer caiu Do em, Viagra, né? caiu em É. domínio público. E aí, Eles passam a jogar. os outros laboratórios, depois Podem daquele tempo de produzir. uso. Porque subentende-se que, imagino que é isso, né? Os 20, 30 anos é para fazer com que aquela dona da fórmula ganhe muito dinheiro. Na verdade, é um Recupere, investimento né, que ela o fez. Né? investimento. É um investimento Ela para tem direito proteger. ao retorno no Mas investimento. 20 anos passa tão rápido. Muito rápido. Caraca, mano. Passa muito rápido. É tenso. Muito louco. É. Agora, 30 anos da Palo Alto. Em 30 anos, o que mudou na legislação brasileira com relação à propriedade intelectual? E o que mudou, assim, na própria estrutura da empresa Ah. para atender essa. Evoluímos? Sempre, Ah. constantemente. Então, por exemplo, quando eu montei a Palo Alto em 95, regia a Lei 5.772/71. Aí, De logo 71. no ano seguinte, saiu a 9.279 de 96. Era bem mais recente quando você abriu, né? É. Então, por exemplo, em 98, nós tivemos a mudança da Lei do Direito Autoral, que é a 9.610, e do Registro de Programa de Computador, que é a 9.609. E nós tivemos várias outras mudanças, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela requer da gente um determinado cuidado. E quando a gente fala de dado e proteção de dado, dado é um dos objetos de proteção de direito autoral, então está dentro da seara da propriedade intelectual, apesar de outros advogados de outras áreas, por exemplo, empresarial também fazer. E a gente tem várias, proteção de circuito de topografia, de circuito impresso. Nós temos inúmeras leis que saíram posteriores a isso e que a gente teve que ir se adaptando. Então, por exemplo, a gente participa de alguns organismos internacionais. Por que a gente faz isso? Porque a gente e algumas organizações respeitadas no Brasil, como a Associação Brasileira da Propriedade Industrial, a Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Por que a gente faz parte dessas associações, tanto nacionais quanto internacionais? Porque essas associações, na grande maioria das vezes, quando um senador, um deputado federal vai fazer uma lei, ele submete essa lei para que estas entidades façam análise com as suas comissões de estudo. Então, eu participei de algumas comissões de estudo dentro da BPI. Então, por exemplo, muito antes de a Lei Geral de Proteção de Dados ser promulgada, a gente já estava ajudando numa comissão de estudo, trabalhando dentro da BPI, na revisão do texto para ajudar. Porque como nós somos especialistas, ninguém é melhor que a gente. E a própria associação, para ajudar na confecção de uma lei que seja eficaz. Então, a gente começa a saber das coisas muito antes delas acontecerem. Então, isso cria um diferencial para a gente. Isso é legal. E como que o... Mas muda os sistemas para analisar? Mudam, às vezes, as regras, mudam os as critérios. interpretações. Tá. E como que o empresário sabe... É igual médico, né? Para você não entrar na mão de um carniceiro. Como que um empresário sabe que aquele escritório é realmente especializado em propriedade intelectual Sério, né? e ele não está dizendo só para ganhar mais um dinheiro? O que ele deve fazer é, por exemplo, primeiro, ele deve buscar na internet informações. Você viu que você achou um monte de informação. É. Então, isso valida a qualidade do profissional ou dos profissionais que estão naquela empresa. É o primeiro passo. Outra coisa que você deve ver é se esta empresa ela é afiliada a esses organismos. Porque esses organismos são sérios e eles cobram da gente uma certa conduta. Então, você está sob o jugo desta conduta. Então, você não pode fazer qualquer coisa. Então, você não vem a associação e fala, cara, eu não posso meter você aqui. Você não cumpre regra. Então, isso é legal. Outra forma de saber é procure com que o profissional te explique como funciona o processo de marca. Tá? Infelizmente, e cabe a gente trazer à tona, quando a gente fala de marca, especificamente de marca, quanto mais problema uma marca vai dar, mais o escritório vai ganhar dinheiro. Por quê? Imagine que eu digo para vocês que um nome está liberado e ele não está. Então, vocês vão tomar uma oposição. Eu vou cobrar para defender. Aí, vocês vão perder, vão tomar um indeferimento. Eu vou cobrar para recorrer.
Aí a gente perde o recurso, fala, não, o NPI que errou, vamos ingressar com uma ação para anular a decisão dele, você vai pagar de novo. E aí, perdeu de novo, tem sucumbência. Não, vamos recorrer para a gente tentar reformar, e perde de novo, e a sucumbência aumenta. Então, infelizmente, a gente tem que Vai olhar gastar para o uma profissional grana e vai ficar pra gastando e não nada. vai ganhar. Então, Não. por exemplo, uma das coisas que a gente mostra e você deve procurar é a seriedade da empresa. Por exemplo, Aham. esta análise que a gente faz, a gente não cobra. Por quê? Porque a nossa intenção não é fazer isso para tentar vender para o cliente como se fosse uma facilidade. Não, é realmente para verificar se o que ele quer dá para ser protegido, para ele não jogar dinheiro fora. Então a gente prefere falar, ó, esse nome não dá, muda o nome, Aham. porque se você tentar esse, e o problema de pedir-se uma marca que já está registrada, é que já é pacífico no tribunal o seguinte: o dano de uso de uma marca de forma indevida é um dano em ré ipsa. O que quer dizer isso? Significa que o simples fato de você ter usado sem autorização já é devido a um dano moral. Então, imagina que eu peço uma marca, que eu já sei que está registrada, mas aí eu estou pensando em ganhar dinheiro, eu peço para você. O proprietário dessa marca vai publicar seu pedido, ele vai tomar ciência. Ao invés de ele te notificar, ele pode entrar com uma ação e pedir dano moral, que o juiz já vai dar. Fala, você está usando, o nome não é seu, você não pediu autorização para o dono. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, Aham. procure se certificar, que é a empresa que vai te atender. Primeiro, o profissional sabe o que ele está fazendo? Porque tem muita empresa que as pessoas não sabem o que estão fazendo. Mas eu te pergunto isso Aham. porque, por exemplo, os médicos dizem assim: se você é um cirurgião plástico, vai no site do Conselho, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E acho, Tem como ele achar você na Associação Brasileira de Propriedade Acha. Intelectual? Ele É. pode consultar os escritos. Ou o nome ou o número da OAB? Normalmente o nome. Nome completo. É. Aí uma coisa que antigamente tinha, o Como NPI. te procurar, né? Como procurar. O NPI antigamente ele fazia o reconhecimento do agente da propriedade intelectual. Industrial, desculpa. Eu sou agente da propriedade industrial, o escritório está registrado no NPI. Só que por conta de uma ação da Procuradoria Federal, a lei que regulava a atividade de agente de propriedade industrial, ela teve seus efeitos suspensos. Então, hoje o NPI não tinha, mas antigamente tinha esse dado. Você podia ir lá e pegar assim, ó, o Marco está dizendo que a empresa dele, que é 1247, que é o número do meu registro da empresa no NPI, você entrava no NPI, colocava o teu número, aparecia lá, Palo Alto, marcas e patentes. Hoje não tem mais por conta dessa decisão que suspendeu os efeitos dessa lei. Então, por exemplo, a Associação Brasileira de Agência da Propriedade Industrial, ela vem trabalhando já há algum tempo para tentar trazer essa lei à tona de novo, para regular a atividade de agente de propriedade industrial, porque, infelizmente, o cara fala assim, eu acho que eu vou vender marca. E ele começa a vender, não faz a mínima ideia do que ele está fazendo. Então, por exemplo, nós estamos um caso no escritório em que um cliente nos procurou, falou, eu perdi minha marca, contratei uma empresa, falou que ia ganhar, falou, inclusive, que vai depositar de novo para mim. E aí, quando ele mandou, eu falei, mas não adianta você depositar, você colocou a Torre Eiffel aqui, é um monumento conhecido mundialmente. O artigo 124 regula que não pode estar essa imagem aqui. Não, mas ele ia depositar, mas vai depositar de novo, vai jogar dinheiro fora. Então, é isso, as pessoas... É maldade? Não sei. Será que não é falta de conhecimento e pediu achando porque não sabia que não podia? Achou que de repente ia dar Entendeu? certo. Agora, uma coisa também interessante, assim, como saber que alguém está usando a sua marca? Porque tem a manutenção, né? É. Tem o acompanhamento da marca. Na realidade, isso é legal, porque assim, ó, nem todas as empresas fazem isso, tá? Então, por Porque exemplo, se você não fizer o acompanhamento também, o cara tá usando lá e pronto. e pronto. Se E não tiver pior, uma denúncia, E você, não tiver nada... empresário, não tem que ficar cuidando disso, não. Não. Tem que Então, botar por na mão de exemplo, quem sabe. por Com exemplo, certeza. nós lá temos um serviço que assim, ó, quando eu faço montagem do teu pedido, eu dou entrada. Então, você vai ter um acompanhamento e uma vigilância. O que é o acompanhamento? É eu comunicar de todo e qualquer despacho que o seu pedido sofra, tá? E a vigilância, o que é? Toda terça-feira o NP libera a revista Propriedade Industrial. É como se fosse um diário oficial de marcas. Tem 60, 70, 80 mil despachos. Então, eu tenho um sistema em que a gente roda primeiro quais os despachos dos meus clientes para eu comunicar. Ele separa. Depois a gente roda a vigilância. O que é a vigilância? A vigilância é o seguinte: ele vai olhar todos os pedidos que estão sendo formalizados e vai separar para que a minha equipe filtre se existe alguém pedindo um nome que seja idêntico ou semelhante ao teu para a sua atividade ou atividade afim. Por quê? Porque se eu encontro isso, eu oportunizo para o meu cliente ele poder impugnar, evitando, porque lembra, quem julga é um ser humano e ele é passível de erro.
E ele pode errar e dar a mesma marca para outro. E aí vai te gerar um problema gigantesco no futuro. Tá? Uhum. Então a gente faz esse trabalho. E esse trabalho que a gente faz toda terça-feira. Tem empresa que não faz esse trabalho. Ela simplesmente deposita. Se você ganha, ela te comunica. Se você perde, ela te comunica para recorrer e acabou. Ela não faz vigilância nenhuma. Só que essa vigilância a gente faz junto ao órgão concessor. Então você, mas se um cara estiver usando na internet, você vai achar? Provavelmente não. Você vai achar primeiro. Aí fala, mas como assim? Ué, porque a pessoa vai falar, ó, vi seu anúncio aqui, vai mandar um e-mail para você. Uma hora ele vai entrar no cara errado, vai mandar para você. E aí você fala, Marcos, cara, chegou um e-mail aqui para mim. Estranho. Dá uma olhada. Aí a minha equipe vai mapear, vai verificar quem é, de quando é. A gente faz todas essas análises para orientar você qual é o caminho a ser adotado. E aí você autorizando, a gente vai fazer. Ou seja, bota na mão de quem sabe, né? Tem que botar na mão de especialista. A gente É também, enquanto especialista, a gente quer que o cliente venha pra gente, assim como a gente terceiriza para que a gente possa focar no negócio que é vender, né? Sim. Fazer atendimento ao nosso cliente dentro da nossa Cada área. um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado e tá tudo bem. Não adianta você querer abraçar o mundo que vai fazer tudo errado. Não, e uma coisa que a gente sempre fala no escritório, né? Uma das coisas legais do nosso trabalho é que quando você nos permite cuidar dos seus interesses, os problemas deixam de ser seu e passam a ser nosso. É a gente que vai acompanhar. Sim. Alguém usou, por exemplo, de repente você viajou lá pro Nordeste, a passeio e falou, Marcos, cara, cheguei lá, vi uma seguradora de Torres. Aonde? Em Pernambuco. Você tirou alguma foto? Não, não tirou. Não, vamos rastrear, vamos achar, vamos te orientar, ó, tá usando indevidamente, você quer fazer o quê? Quer dar uma chance pro cara para tirar numa boa ou quer que eu ingresse com uma ação para você ser indenizado? A decisão de vocês. Que louco. Entendeu? Agora, você também, como tem a vivência internacional lá dentro da propriedade, a nossa legislação comparada a outros países, você falou que aqui evoluiu, mas comparado a outros, a gente está muito atrás? Ou está páreo duro? Hoje tá conseguindo acompanhar. Hoje né? a legislação, quando se fala de marca, de patente, ela é meio que unificada, tá? Assim, é muito parecida. Você vai ter poucos detalhes. Vou pegar alguns exemplos. Por exemplo, no Brasil, o direito autoral, qual é a validade dele? 70 anos após a morte, 70 anos no ano subsequente à morte do autor. Então, o cara morreu hoje, vai contar 70 anos a partir de 2026. Nos Estados Unidos, são 50 anos. E o Mickey houve uma edição para ampliar esse prazo, se eu não me engano, foi para 90 ou 100 anos, que acabou agora também. Aquele Mickey de 1924. Por exemplo, quando aquilo saiu, a notícia saiu, eu tenho Acho que eu vi alguma coisa dessa. eu tenho clientes, falou assim, doutor, eu perguntar pro senhor, então agora eu posso estampar o Mickey na minha camiseta? Eu falei, o de 24, você pode. Como assim? Aquele Mickey lá estranho, meio feião. Aquele você fala, não, mas o Mickey ratinho de verdade. Não pode. Porque o de agora tem 90 também. E outra coisa, olha só, a gente não pode confundir a proteção do direito autoral com o personagem, que é uma marca. Personagem, que é uma marca, você prorroga de 10 em 10 anos. Então, enquanto houver prorrogação, o certificado não pode válido. usar. Então, quer falar, aquele Mickey lá é de 1924, ele pode ser usado? Relativamente. A gente tem que olhar se aquilo está como proteção de marca. Tá? Aquele vídeo você pode usar de forma indiscriminada. Eu quero botar numa apresentação minha que eu vou fazer uma palestra. Pode, não tem violação. Agora, aquela personagem aplicada a um certo produto ou serviço, eu preciso verificar se aquilo é objeto de marca. Tu já viu nessas... quando tem, tipo, teve um programa No Limite. Do nada você vai numa região de praia e tem um lanchonete no limite. Como é que pode isso, cara? Na realidade, a gente usaria aí o princípio... E, inclusive, é a mesma identidade visual. Então, quando você reproduz identidade visual, aí é a violação da imagem, conjunto visual. Agora, por exemplo, existe uma funilaria chamada XYZ. E existe uma empresa de doce chamada XYZ. Existe o que nós chamamos de princípio da especificidade, ou princípio da especialidade. O que quer dizer isso? Significa o seguinte, a marca, ela está protegida para a atividade ou produto ao qual ela tenha sido requerida. Então, a função da proteção de uma marca, existem algumas funções. A primeira dela,
garantir o uso exclusivo em todo o território nacional. A segunda é eu poder impedir aquele que faça uso de uma propriedade minha. Terceiro, e mais importante, ser um objeto em que permita que os consumidores não sejam induzidos em erro. Agora, se tem uma funilaria XYZ, alguém é capaz de nela querer comprar um doce? Alguém é capaz de na doceria chamar XYZ, pedir para arrumar um carro? Então, pelo princípio da especificidade ou especialidade, estas atividades, elas não se confundem. Portanto, as marcas podem coexistir. O mesmo nome. Entendi. O mesmo nome. Mas a logo... A logo, conjunto visual, se eu reproduzo o conjunto visual, eu posso estar infringindo, não na violação de uma marca, mas de um direito autoral. Lembra que o direito autoral não precisa de registro? Aham. Porque a Aham. Convenção de Berna, ela dispensou. Porém, a data do registro do cara é um documento de prova de anterioridade. Então, tecnicamente, com base no mesmo registro, eu digo, ó, eu não estou discutindo a violação do nome. Você pode usar o nome. Estou discutindo que você, além de usar o nome, que você pode, você usou meu conjunto visual, que é um objeto de minha proteção. Uhum. A autoria de criar, lembra que no limite tinha uma escrita, uma tipologia específica dela. Uhum. Então, aquilo você pode discutir se realmente sofre violação. Nós tivemos recentemente acho que em Rio das Ostras, e aí tinha acho que era uma boate, tava assim, o nome Tô no Trabalho, né? Eu achei divertido. Expressões como essa são protegidas de alguma forma? Depende o que é que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar primeiro a expressão, ela faz menção à atividade da empresa. Tô no trabalho, é relativo. A gente precisa fazer um estudo um pouquinho melhor. Mas Aham. em tese, poderia ser objeto de proteção de marca, Aham. tá? Então, a gente precisa olhar para a base do NPI, se alguém já não teve essa criatividade, pedir alguma coisa que seja semelhante. Então a gente faz, por isso essa análise a gente verifica todas essas possibilidades, tá? Por exemplo, existem algumas expressões que elas não são protegíveis. Então eu vou colocar assim, bicicletaria mundo. Bicicletaria não é marca, Uhum. porque é descrição da É atividade. Mundo é uma expressão de larga utilização no país. Então ele pode pedir essa marca? Ele até pode, desde que tenha um conjunto visual. Só que ele vai ganhar isso e outro também pode pedir, desde que o conjunto visual seja distinto. Seja diferente. Porque as expressões de forma isolada, elas não são exclusivas. Maneiro. Entendeu? Aham. Então vamos pro trabalho, né? Tô no Tô trabalho. no trabalho. A gente tirou gente foto, tirou- eu acho, né? A gente tirou foto lá da tiramos foto frente. na frente. Não, mas eu achei interessante também. Teve uma época aí atrás que o próprio Luciano Huck mostrou um lugar que ele visitou, nessas visitas que ele vai no interior. E aí, o que o cara fez? Tirou uma foto com ele e tal, e depois ele colocou na fachada, Ah, que era a lanchonete do Huck, alguma coisa assim. E o Luciano Huck alertou ele, né, simpaticamente, É. falando assim, olha, você tinha que ter me pedido autorização, sim. né? Você tá usando a minha imagem, enfim. Mas ele falou, não, beleza, eu autorizo, tá tudo bem, Isso. mas quando for assim, você tem que pedir. isso se o cara não tomou um Assim. processo escondido, né? É. Depois, quando a câmera dia ligou. Mas na câmera ele foi simpático. É igual assim. aqui em Campos do Jordão, que nós temos um pastelão do Maluf. É verdade. tem o É, pastelão do político? Não, mas ele autorizou. Ele é muito Ele amigo autorizou. do proprietário. Ele autorizou. Ah, Tanto é tá. que usa a foto dele. Você vê que Usa a ele foto outdoor. dele. É. Isso. Dizem que é autorização. bom, Eu- né? É bom. É. Eu não sei lhe dizer se essa autorização ela é gratuita ou onerosa. Isso eu não Aham. sei dizer. Mas eu sei que o proprietário lá, ele A autorização tem que ser amigos. por escrito ou pode ser por imagem? Tipo, autoriza aí, eu tô filmando. Então, a autorização, ela deve ser sempre de forma expressa. Tá? Aham. Então, por exemplo, uma mensagem do WhatsApp é uma forma expressa. Além disso, a autorização, ela deve dizer para qual fim aquela sua imagem vai ser utilizada. Além disso, deve haver a destinação temporal. Eu preciso dizer por quanto tempo pode ser autorizado. Ninguém pode dar uma autorização ad perpétuo. Então, os tribunais já constantemente já relevaram autorizações que foram dadas por falta da questão temporal e reconhecer que ela não é válida, porque tinha que ter uma data. Precisava ter uma validade. Então, por exemplo, às vezes a gente tem clientes que são escolas, tá? Uhum. Então, ele vai, por exemplo, fazer um trabalho com os filhos, os estudantes, os filhos dos seus clientes. E eles querem usar a imagem daquelas crianças numa propaganda. Então, a gente tem que ter um termo de autorização. Nesse termo de autorização, como são menores, os pais precisam autorizar. Eu preciso dizer
para qual campanha vai ser utilizada e o período Algo a qual esta específico. campanha. Inclusive, eu preciso regular nesse termo de autorização que, por exemplo, caso estas imagens sejam utilizadas em redes sociais, que elas, nas redes sociais, elas vão ficar lá. Então, Uhum. eles concordam que elas permaneçam, o que eu não posso é fazer repost depois daquele período. Então, isso tudo tem que estar regulado para aquele documento ser válido. Pra E que quem você- faz isso é Entendi. a agência de publicidade com O o advogado escritório de advocacia. especialista. Por isso que é legal. Agência, você que está ouvindo aí, né? As agências que É. estão ouvindo, se vocês estão ouvindo, procure a gente, vai ajudar a fazer isso aí para que você cuide do seu cliente. Maneiro. Tá? Por exemplo, um Esse- caso legal. A gente defendeu, teve o aniversário de São José dos Campos, e aí uma agência pegou uma imagem no Google, tá? Não tinha marca d'água, não tinha nada, e ele usou aquela imagem como um pop-up para dar feliz 400 e poucos anos de São José dos Campos. Tipo imagem aérea. Aqui da Ponte Estaiada. Aham. E aí, a agência nos procurou porque o cliente dele tinha sido processado, porque o fotógrafo que tinha tirado aquela foto ingressou com uma ação. Errado não tá. Não está errado. Né. E aí a gente fez acordo porque ele ia perder. Aham. Aham. E aí um valor bem reduzido. E nós defendemos 5 agências. É mesmo? O cara tinha distribuído mais de 27 processos. Por quê? Porque um monte de gente pegou. E uma das teses que queriam se defender é, mas peraí, se a foto ela não diz quem é o titular, ela está no domínio público. E Aham. o tribunal já se versou sobre esse tema algumas vezes. E hoje, ainda, na grande maioria, ele diz que não. Se o autor comprovar que a autoria dele, tem que reconhecer o E direito como ele autoral. comprova? Comprova, por exemplo, com o vetor da fotografia que ele tem, que tecnicamente tem como comprovar. Não sei te explicar. Aham. Mas É. existe Eles dados. conseguem Se desse o descobrir. crédito pra ele na coisa. Aí dispensa. Por exemplo, às vezes Ah. a Rede Globo vai botar alguma coisa e tem assim, foto, agência Reuters. Isso, é ele obrigatório. coloca- Google. Que é uma, .com. porque E aí não rola processo. não, porque a lei 9.610, que regula o direito autoral, ela diz que quando você faz uso de obra de terceiro, se você indicar a fonte, não há violação. Ah. Então eu coloco fonte. E ele não precisa Tá. pagar. Aham. Aí não sou obrigado a pagar. Então, Mas se aí ele eu dei o tivesse crédito feito a ele. isso, Não teria pago. não teria morrido numa indenização. E aí, por É. exemplo, uma das teses da agência falou, não, mas eu não sabia quem era. Tá, então não usasse, pô. É. Foi você que tirou? Essa não é a foi, lógica, pô. essa é a Não, lógica. negócio simples, cara. A É. agência tem capacidade técnica para ir lá e tirar uma foto. de Tira repente uma melhora. foto, né? Então É. a gente sempre fala isso, tá? Que louco. E o que você É, diria mas- para o empreendedor que ainda não tem o registro da marca, diante de tudo isso que você Ou da mostrou, patente, né? da patente, propriedade intelectual, que ele vai escorregar na banana? Ó, eu digo para esse Essa é a empresário. câmera aqui, ó. Ó, eu digo para você, empresário, que você está correndo um risco desnecessário. E como que ele faz para entrar em contato com a Palo Alto e com o Marcos? Pode nos procurar através das nossas redes sociais, @paloaltopi, www.paloalto.com.br, tá? E a gente tá à Telefone? disposição. Tem lá. Tem. Hoje em dia telefone. ninguém usa. Tem Tu demais. sabe de cabeça? Ele Não, liga o telefone fixo eu sei. É 3952-4250, DDD 12. DDD 12. DDD 12, 3952-4250. DDD 12 3961-6290. Se É perguntar isso. o WhatsApp, eu não sei. É isso. Porque Mas é pela rede social, Acha. Rede social, muita Eu não gente sei. hoje em dia, quando vai pesquisar alguma coisa, Rede social. joga no Instagram. É. Pra ver se tem algum conteúdo, se tá muito tempo sem botar alguma coisa ou não. E também, se jogar o nome do Marcos Bueno, você vai ver que ele tá nas 5 primeiras páginas, 5 primeiras páginas lá do Google. E lá vai ter o currículo dele enorme, o LinkedIn. Nossa, não tinha nem espaço no LinkedIn pra Que bom, tanta coisa né? que ele faz. Que É bom. isso. Cara, obrigado. Eu pelo que seu agradeço. tempo. Parabéns. Muito obrigada, parabéns. Marcos. Adorei. Eu gostei Sensacional. bastante. Obrigado mesmo. Tivemos a Acho que honra ficou de... mais assunto pra falar depois, né? É, mas aí depois, qual é a nossa ideia? porque Primeira tem, por temporada, exemplo, né? aquele pessoal que tá usando inteligência artificial com imagem de artistas. Dá um... Pra falar. Dá um Então, isso daí podcast, dá um assim. outro podcast, né? Uma coisa legal, que é uma grande discussão hoje, tá? Que dá um podcast legal pra gente, de repente, mais pra frente, trazer para ajudar aí na tomada de decisão. Hoje, o que está acontecendo? Muitos profissionais, eles estão fazendo uso da inteligência artificial Uhum. na confecção, seja dos posts, das Ah. marcas. Hoje a gente tem inteligência artificial que você escreve o que você quer no seu logotipo, ele faz o logotipo para Ele você. faz tudo. Exato. Porém, o que acontece quando a gente faz isso?
você pode estar incorrendo no risco de utilizar parte de imagens de outras pessoas e configurar a violação parcial. Porque a inteligência vai pegar aquilo como referência. que é o banco de dados que, Então, que ela tem é um acesso. risco. É um risco. Por exemplo, inteligência artificial produz propriedades intelectuais? No Brasil, de acordo com a lei de direito autoral, não, porque a lei diz que o direito autoral ele é a criação do espírito humano. Máquina não tem espírito humano, então não pode. É um autor, de fato, né? Tem que ter. É uma pessoa. E se você paga uma agência para fazer o branding e ela acaba indevidamente usando, eu tomo um processo, o problema é deles. Então, Que você contratou eles para fazer isso. isso é Que relativo. eu não tenho como saber. Isso é relativo, porque, primeiro, no contrato que eu tenho com a agência, tem que estar regulando que a responsabilidade sobre tudo que for produzido pela agência é da agência, não é meu. O contrato também deve prever a possibilidade, no caso da agência me produzir algum material em que eu viole direito de terceiro, eu posso fazer a denunciação à lide. O que é isso? Significa que usei, o cara vai processar quem? Eu. Uhum. E aí, quando eu for me defender, eu pego este contrato e digo, olha, na realidade, eu tenho um contrato com essa agência e, portanto, está previsto no contrato a denunciação à lide, eu quero que você, juiz, reconheça a denunciação à lide. Na prática, o que o juiz faz? Ele traz a agência para o polo passivo. Dificilmente ele vai excluir você e vocês vão dividir. Agora, eu não tenho isso no meu contrato. Tá? Então, mas eu sofri uma ação. Eu não posso trazer a agência, mas eu posso, paguei a conta, ingressar com uma ação de regresso e cobrar a agência. Tá? Então, tem que tomar esses cuidados. Porque é difícil você, quando contrata a agência, você confia na agência. Mas a grande maioria das agências, elas trabalham de forma correta. Elas preveem isso no contrato. Eu sei que o meu irmão arquiteto, ele tem, assim, quando ele pega imagens, essas coisas, tem, assim, um banco de dados com imagem que pode ser utilizada. Acho que são gratuitas, né? Ou pública, ou existem bases de dados que eu pago. Não, base de dados que você paga para você tem acesso às imagens, mas aí elas estão ali disponíveis. Aí você comprova que você usou dali. Que tem o de graça e tem o pago, né? Sim. É isso, acabou. Episódio de hoje. E aí, gostou? Tá mais intelectual? Um pouquinho. A gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa. Cara, muito legal. E a ideia, assim, primeira temporada a gente... Quer ver só uma coisa, assim, é que a gente tava conversando, eu lembrei. Lá atrás, quando eu tava fazendo pesquisa, eu entrevistei um cara do INPE. E ele tava contando que naquela época, eles, para pegar os direitos autorais das músicas, que não tinha Spotify, nada disso, né? Eu sou mais velhinha que você. Então, assim, eles tinham que ir do lado dos trios elétricos e tal, gravando, para dizer quais músicas que estavam tocando, para poder pagar os direitos autorais. Eu falei, gente, trabalho de formiguinha, né? Muito, muito doido. Mas, enfim, isso é assunto para outro podcast. Então, aí numa próxima temporada a gente pensa em trazer discussões agora, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A sensação que você teve é que foi rápido ou demorou? Não, eu achei que foi rápido. Tanto da corretora quanto do podcast. E você, Adriano? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E realmente é uma segurança muito boa. Você deixar... E é bonito o certificado do INPI, é bonito pra caramba. Dá até pra emoldurar. Dá pra emoldurar. E imprime num papel de diploma, né? Emoldura ali. E chupa essa manga, sociedade. Tá registrado. Tis Torres Seguro já tá. E o Tis Torres Cash também já tá. Está a caminho. Está isso. Logo. Vamos até trazer aqui, aí você traz. Vou mostrar aqui. Aí, ó, fala com o Marcos lá da Palo Alto. Se vira. Se vira nos 30. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Eu que agradeço. Vambora, até o próximo episódio. Se Deus quiser, já vai subir aí o logotipo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.